Bom, e agora a gente vai falar de saúde aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, porque setembro é o mês mundial do Alzheimer. E sobre essa doença, nós vamos conversar agora com a doutora Inara Thaís de Almeida, que é neurologista. Bom dia, doutora Inara, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, é um prazer falar aqui com vocês sobre esse tema tão importante. Pois é, o prazer é nosso em recebê-la aqui nesta manhã. Vamos tentar entender um pouquinho o que é o Alzheimer, que atinge aí quase 10% da população brasileira, né? É muita coisa, muitas famílias que passam por essa doença que não é fácil. Eu mesma, meu pai também teve essa doença. A gente queria saber, em princípio, doutora Inara, quais são os principais sintomas do Alzheimer, o que é o Alzheimer no geral e quais são os estágios dessa doença, porque existem alguns estágios também, né? Exato. Então, a doença de Alzheimer é a causa mais comum das síndromes demenciais, ou seja, a doença de Alzheimer é a principal causa de pessoas que costumam surgir, né, desenvolver esquecimento, dificuldades no dia a dia, perda de funcionalidade, que alteram a cognição. Existem vários estágios da doença de Alzheimer e o estágio mais leve, o inicial, é quando justamente as pessoas, principalmente familiares, começam a perceber que aquela pessoa, geralmente o idoso, né, mais comum a partir dos 60 anos e com pico nos 65, começa a se enrolar com algumas coisas do dia a dia. Por exemplo, às vezes se enrola na hora de tomar o remédio, toma de uma maneira que não deveria ser tomada, de uma maneira que não foi indicada pelo médico. Às vezes costuma ter dificuldade nas finanças de casa, esquece de pagar uma conta de luz, esquece de pagar o cartão do banco, começa a esquecer das senhas. Então, esses são os principais sinais que motivam essa avaliação, né? E existem vários estágios. No estágio leve, a pessoa ainda consegue fazer várias coisas no dia a dia. E à medida que isso vai evoluindo, vão surgindo outras dificuldades e incapacidades que vai requerendo alguns cuidados especiais, às vezes até ajuda de terceiros nesses cuidados. Doutora Inara, e o que fazer quando o paciente portador do Alzheimer começa a não reconhecer os seus familiares? Como lidar com essa situação sem causar aí mais angústia ao paciente? Esse já é um estágio mais avançado, né? Esquecer dos familiares já indica uma fase mais tardia da doença, né? Nesse caso, é muito difícil, não tem uma receita pronta, né? Uma fórmula mágica de como agir nessa situação. Geralmente, os próprios familiares, eles vão sentindo a personalidade da pessoa. Algumas pessoas, elas ficam muito agressivas, muito agitadas quando são questionadas ou quando a pessoa bate de frente, né? Então, aí a gente geralmente pede para as pessoas concordarem com o que está sendo dito, ir pelas beiradas, sabe? Até que elas puxando um pouquinho da memória, dando dicas, e geralmente corre tudo bem. Já outras pessoas se dão muito bem quando falam, não, eu sou seu filho, lembra? É verdade. Então, isso varia muito de indivíduo para indivíduo e ao longo de todo esse acompanhamento da doença, a gente começa a entender a personalidade da pessoa e o que ela aceita, como que ela vai reagindo a essas abordagens no dia a dia. Isso ajuda a guiar essas intervenções, né? A doença do Alzheimer faz parte de um envelhecimento normal ou é hereditário? Significa, se meus pais tiveram, ou um pai ou a mãe, significa que eu também posso ter essa doença? Não, a primeira tua pergunta, né? Ela não faz parte do envelhecimento normal. Durante o envelhecimento normal, sem doença, a pessoa costuma perceber, nossa, eu não sou como eu era antigamente, mas ela não apresenta nenhuma dificuldade no dia a dia. Lembra aquelas coisas que a gente conversou? Ela consegue funcionar muito bem em casa, toma seus remédios, lembra dos seus compromissos, ela só nota uma diferença comparado a alguns anos atrás.
Já a doença de Alzheimer é um processo patológico, é algo que não é o envelhecimento normal, né? Então, e aí sim a gente observa essas dificuldades, né? Essas mudanças no dia a dia. Não existe, não necessariamente é uma doença hereditária, que vai passar de pai para filho. A maior parte, a grande maioria dos casos de doença de Alzheimer é o que a gente chama de doença esporádica. Acabou aparecendo naquela pessoa por uma tendência dela, né? Uma combinação de vários fatores que ela possui que predispuseram ao surgimento da doença, tá? Isso é o mais comum. Mas existe uma forma hereditária, que é muito rara e ela aparece um pouquinho mais cedo, é um jeitinho diferente como ela surge, as manifestações. Mas a maioria das pessoas, todo mundo que a gente conhece, é a forma esporádica. O que acontece é que nós estamos observando muito mais, fazendo mais diagnóstico, observando mais pessoas com Alzheimer, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Antes, a expectativa de vida era muito menor. Então, as pessoas, elas morriam antes de chegar a uma idade para surgirem esses sintomas cognitivos, né? Então, hoje a gente acaba diagnosticando um pouco mais. Uhum. E o que a pessoa, o familiar, deve fazer ao perceber os primeiros sintomas? Como essa pessoa deve agir? Deve procurar um especialista sobre o assunto? Isso, eu acho que o principal, viu que o teu familiar está diferente de alguma forma, e essa diferença pode ser em relação ao comportamento, em relação ao humor, em relação à memória, em relação ao funcionamento. Se essa pessoa está persistentemente ao longo de meses dessa forma, o ideal é passar por uma avaliação com o especialista. Por quê? No consultório mesmo, e às vezes a gente dispõe de alguns outros recursos também, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico é a chave, porque você sabendo com o que você está lidando, você consegue se planejar e iniciar um tratamento mais assertivo, mais acertado, né? Uhum. Doutora Inara, você falou que hoje em dia se tem mais diagnósticos porque a gente vive mais também. Uhum. Agora, essa vida agitada que a gente tem, fala ao celular, faz várias atividades ao mesmo tempo, se alimenta mal, o corre-corre do dia a dia, a falta de exercício físico porque muita gente não tem tempo, isso tudo pode contribuir para ter essa doença? O que é possível fazer para evitar ou para retardar o aparecimento do Alzheimer? Essa é uma questão muito importante e há alguns anos a gente começou, né, alguns estudos, a maior parte dos estudos chegou à conclusão de que tudo que é importante para o nosso cérebro, também, tudo que é importante para o coração, também faz bem para o nosso cérebro. Então, é importante manter uma atividade física, isso faz bem para a memória e ajuda a evitar o Alzheimer. Cuidar de pressão alta em quem tem pressão alta, cuidar do colesterol, cuidar do açúcar no sangue, cuidar do diabetes, evitar o diabetes, são os principais fatores de risco modificáveis que a gente tem como agir e que ajudam a reduzir a chance da doença de Alzheimer. E o que a gente deve fazer? Que pergunta se deve fazer quando você está suspeitando que o seu familiar tem Alzheimer? Como você deve agir com a pessoa que está doente? Você deve contar para ela que tem Alzheimer ou como deve ser essa relação? Essa abordagem, né? Geralmente, quando as pessoas estão numa fase muito inicial, elas percebem que tem algo diferente. Elas costumam ter esse insight de que tem algo acontecendo ali que está fora do normal. E na maioria das vezes, as pessoas querem saber o que está acontecendo, né? Então, a gente costuma explicar de uma maneira clara, né, o que está acontecendo, né? E geralmente essa fase inicial a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Que é nessa fase que essas pessoas têm essa dimensão do que está acontecendo. Então isso é muito individual, né? É uma conversa e uma abordagem individualizada junto com os familiares, a própria pessoa que está tendo dificuldade, e é um acordo
o que ela quer saber, como que ela quer saber, né? Muito bem. Doutora Inara, a gente agradece muito a sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã. A gente conversou com a neurologista Inara Thaís de Almeida. Muito obrigada, são várias dúvidas sempre, mas eu acho que a gente conseguiu sanar um pouquinho dessas dúvidas aqui com a sua entrevista. Um bom dia para a senhora, seja sempre bem-vinda. Bom dia, muito obrigada a vocês também.